Shabbat Shalom, novamente, irmãos. Vamos retomar aqui então com a nossa drachá, nosso estudo da Parashá desta semana. Os irmãos que estão acompanhando também no YouTube, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Baruchim Rabai. Sei que alguns irmãos estão ainda lá na reunião dos pais, mas vamos retomar aqui para não nos estendermos muito no horário, até porque o Lev e Davi tem um encontro, né? À tarde eles têm que almoçar ainda, senão a gente... Mas é não atrapalhar o encontro dos jovens aí, tá bom? Vamos então à nossa Parashá. Nós já lemos aqui então durante o serviço, né? Shemot, Êxodo 18, a partir do verso 1 até o 20, verso 26. Êxodo 18, 1 até o 20, 26. A Haftará, a porção dos profetas, e Yeshayahu e Isaías 6, 1 até o 7, 6 e o 9, versos 5 e 6. E a porção da Brit Hadashá, da Nova Aliança, Matityahu, Mateus 5, do 17 até o 32, né? Aquele trecho que nós sabemos muito bem o que significa, mas muitas pessoas ignoram que Yeshua, ele próprio diz que ele não veio abolir a Torá, né? Ele não veio abolir a lei, ele diz com todas as letras, né? Que ele veio completar, né? Completar, essa é a palavra usada, a tradução perfeita é completar, não cumprir, mas sim completar a Torá, tá? Então, esses trechos do nosso estudo aí dessa semana. Então, essa Parashá Itró, né, ela tem o título Itró, Jetro, né? Mas ela vai trazer várias coisas aí e acontecimentos grandes, né? Grandes episódios. Começa falando, como nós lemos aqui, sobre o Jetro e Itró, né? O sogro de Moisés, quando ele ouve sobre Israel, sobre o que aconteceu, né? Com relação a Israel saindo do Egito, e ele vai partir com a sua família então para encontrar Moisés e o povo de Israel no deserto, tá? Então o Jetro está lá em Midian, lá na sua terra, ele ouve falar o que aconteceu, né, e vai com a família em encontro de Moisés. Depois é quando tem aquele famoso trecho, né, acho que o Roxo falou aqui ano passado, ele fez um estudo sobre isto aqui, sobre quando o Jetro vai dar um conselho para Moisés, né, quando Moisés está lá sentado julgando o povo e Jetro fala, o que você está fazendo, né? E Moisés fala, não, estou aqui, né, julgando aqui as disputas do povo. Eu já falo, não faça assim, coloca, você não vai dar conta, em outras palavras, né? É muita gente para uma pessoa só dar conta de julgar todas as causas. Coloque, né, príncipes, coloque pessoas que vão ser subordinadas a você e distribua o povo, né, para que seja equilibrado. Eu acho que o Roxo falou ano passado aqui no estudo sobre esse trecho, né, sobre esse conselho de Jetro para Moisés. Temos aqui nessa Parashá também. Temos também o momento em que o povo se prepara, né, por 3 dias diante do Monte Sinai. Nós sabemos que é o momento fatídico, né, quando o povo de Israel irá receber as 10 palavras, os chamados 10 mandamentos, tá? Ali a série está de Brot, né? Então eles têm uma preparação de 3 dias de purificação ali aos pés do Monte Sinai, tá? Para de fato eles receberem as 10 palavras, como as tábuas, né, as Luchot Abrit, as tábuas da aliança, que eles recebem na sequência, tá? Então, esse episódio grandioso da entrega, da outorga oficial da Torá, vamos assim dizer. E a Parashá vai terminar falando sobre advertências com relação à idolatria e construção de altares, né? Isso tem uma relevância também, acho que eu dei um estudo aqui alguns anos atrás também a respeito disso, do que isso significava, por que isso está ali, né? Com relação a práticas que o povo às vezes tinha assimilado lá dos egípcios, que era de fazer altares no deserto, né, para ídolos, enfim, falsos deuses, né? Então há uma advertência da Torá com relação a isso aí. Mas o nosso estudo, como eu falei para vocês antes do nosso intervalo, o tema é quem é Itró ou quem é Jetro, né? E uma pergunta que nós vamos lançar aqui ao longo desse estudo é por que esse personagem é tão relevante, que ele aparece aqui na Torá desta forma, como aparece, e tem até uma Parashá com o nome dele, né? Essa Parashá. Olha o que acontece nessa Parashá. A entrega da outorga da Torá. Mas o nome da Parashá é Jetro. Por quê, então, que ele é tão relevante? Tá? Então, quem é Jetro? Quem é Itró? Esse é o nosso tema hoje. Então, nessa Parashá começa, nós lemos aqui, já falamos aqui nos tópicos, começa com Jetro, né? Escutou Jetro, chefe de Midian, sogro de Moisés, tananá, tananá, tananá. Então, ele ouve falar sobre o que Deus fez para com Israel lá na saída do Egito, né? Que Deus havia livrado o povo de Israel do Egito.
Assim que ele ouve falar isso, a Torá diz que ele vai pegar a sua família, inclusive sua filha Tzipora, que era a esposa de Moisés, né? E vai partir com a sua família ao encontro de Moisés e do povo de Israel no deserto. Tá? Ele ouve, parte com a família, ele louva o Eterno, louva a Deus e oferece sacrifícios. Aí a primeira pergunta que nós vamos lançar aqui então: por que a Torá faz questão de relatar isso aqui que nós lemos no início dessa paraxá, em Êxodo 18:1, né? Escutou Jetro e pegou a sua filha Tzipora, esposa de Moisés, e foi, e daí ele agradeceu ao Eterno e fez sacrifícios. Por que a Torá faz questão de relatar isso, tá? Em meio a eventos tão grandes que acontecem, em meio a eventos tão grandes que acontecem ali. Por exemplo, a outorga da Torá, o anúncio das 10 palavras, da série de Tadbrot, dos 10 mandamentos, né? Fatos grandiosos. O que aconteceu antes disso aqui, antes de Êxodo 18? O maná, né? Houve a própria abertura do Mar Vermelho, coisas grandes que aconteceram, e a Torá vai parar, antes de ela relatar um episódio importantíssimo, que é justamente a outorga da Torá, ela vai falar sobre Jetro. Por quê? Né? Que algo parece tão pequeno, isso aqui, né, que nós lemos aqui em Êxodo 18:1, parece tão pequeno em relação a essas coisas tão grandes que acontecem nessa paraxá, na anterior e nas seguintes. Por que a Torá faz questão de parar para isso? Né? Mas ela o faz. Por que esses episódios grandes eles são interrompidos, né? Pela aparentemente, vamos assim dizer, entre aspas, tá? Insignificante história do Jetro, né? Por que Jetro é tão relevante aqui, afinal de contas, diante de todos esses eventos grandes que acontecem nesses capítulos? Qual é a relevância de Jetro? Essa que é a nossa pergunta principal aqui hoje. Além de quem é Jetro, a pergunta principal é: qual é a relevância de Jetro, afinal de contas? Por que ele é tão importante que a Torá para de contar esses episódios para falar sobre ele? Por que será? Tá? Essa é a nossa pergunta de hoje. Então, nós vamos lá para voltar no início da nossa paraxá, Êxodo 18, Shemot 18, verso 1. E escutou Yitro, Jetro, chefe de Midian, sogro de Moshe, tudo o que fez Deus a Moshe e a Israel, seu povo, e como tirou Israel do Egito. Tá? Então vemos aqui, ele ouve, né, o que aconteceu de novo e vai com a sua família, tá? Ouviu. Vocês não são bobos, vocês já viram que tem uma palavra em hebraico ali, mas vamos guardar ela por enquanto, para daqui a pouco, tá? Só que, neste mesmo capítulo, um pouquinho mais adiante, quando ele se encontra ele vai ao encontro de Moshe, daí ele se encontra com Moshe, né, e o povo de Israel, tá? Quando ele se encontra com Moshe, ele vai ouvir tudo de novo. Verso 8. E contou Moshe a seu sogro tudo o que fez o Eterno ao faraó e ao Egito por causa de Israel, toda a fadiga que os alcançou no caminho e como o livrou o Eterno. Então aqui no verso 8, ele ouve tudo de novo, porque ele já tinha ouvido o que tinha acontecido. Por isso que ele foi com a sua família ao encontro de Moisés. Ele encontra Moisés e Moshe vai contar tudo de novo e Jetro vai ouvir tudo de novo o que aconteceu. Se fosse você o Jetro, se eu fosse o Yitro, se fosse você, o que a gente ia falar para Moshe? Moshe, não, Moshe, não precisa contar de novo. Eu já sei, já me contaram. Não precisa contar tudo isso aí de novo, porque eu já sei tudo isso que está contando. Eu já ouvi as notícias, por isso que eu vim aqui, né? Mas não, ele fica lá ouvindo Moshe contar tudo de novo o que aconteceu, tudo. Lá, a Torá diz, tudo o que fez o Eterno, né? Ao faraó e ao Egito. Então ele ouve tudo de novo. Mas ele fica ouvindo. Ele não para Moisés e fala, não, para que eu não preciso contar, já sei. Não, ele fica ouvindo o que Moisés tem a dizer de novo, né? E aí, um pouquinho mais adiante, no verso 11, diz assim, isso é Jetro falando, Yitro falando. Agora eu sei que grande é o Eterno, mais que todos os deuses, porque com aquilo que pensaram destruir Israel, eles foram destruídos.
Aí eu pergunto, mais uma pergunta, nós vamos estar cheios de perguntas aqui hoje. Olha o que ele diz: agora eu sei que grande é o Eterno. Por que só agora ele sabe que grande é o Eterno? Ele já tinha ouvido a história, lá no começo do capítulo. E ele diz: agora eu sei que grande é o Eterno. Por que ele fala que só agora ele... Por que só agora ele sabe? Você já tinha ouvido a história, né? Se ele já tinha, né, ouvido a história, o que foi que Moshe, que Moisés disse de diferente ou sei lá, né, que fizesse o Jetro reagir dessa maneira tão empolgada, dizendo: agora eu sei que grande é o Eterno? O que teve no relato de Moisés que foi diferente a ponto de fazer Jetro ter essa percepção e responder de uma maneira tão entusiasmada, né? Afinal de contas, se a gente prestar mais então atenção no que o Moisés, como Moshe diz, o que a Torá diz ali, né? O que o Jetro ouviu lá no início, né? E o que ele ouviu de Moshe, nós vamos perceber que tem diferenças, talvez sutis, mas tem diferenças, né? Do que ele ouve, na forma como ele ouve no início do capítulo e na forma como ele ouve de Moshe aqui no verso 8. Tá? Nós vamos ver que tem diferenças. Primeiro, vamos voltar ali nesses 2 versículos, então. No verso 1, ouviu, escutou Jetro, tudo o que fez Deus a Moshe e a Israel. Certo? É assim que a Torá relata. Ele ouviu tudo o que fez Deus a Moshe e a Israel, seu povo. E no verso 8, como é que está? Tudo que fez o Eterno ao Faraó e ao Egito, por causa de Israel. Né? Tem uma diferença. Então, primeiro lá de alguém, sei lá, um mensageiro, alguma coisa que chegou lá para ele, lá em Midian, ele ouve o que o Eterno fez para Moshe e para Israel. Mas quando ele encontra Moshe, Moshe fala para ele sobre o que o Eterno fez para o Faraó e para o Egito. Tem uma diferença, né? Tem uma diferença aí. E ele completa ali no verso 8: e toda a fadiga que os alcançou no caminho, né? No caminho, ou seja, não foi só sair lá do Egito e depois se virem, mas no caminho o Eterno livrou ainda Israel. Depois de sair, o Eterno continuou, aqui no relato de Moisés, continuou com Israel, é isso que ele quis dizer, né? Ou livrando no caminho, ao longo do caminho também, né? Verso 8. E também as 2 palavrinhas hebraicas que eu destaquei ali, no verso 1, a palavra que é usada como esse tirou, ki-hotzi. Algumas traduções traduzem isso aqui como salvou. E salvou Israel do Egito. Livrou, libertou, salvou. Ki-hotzi. Tá? E ali, no verso 8, a palavra que é usada é vayatzilem. Vayatzilem, né? Então, são 2 palavras diferentes para, em teoria, o mesmo sentido, né? Livrar, libertar, salvar, tirar, enfim, tá? Mas as palavras que são usadas são diferentes nesses 2 momentos. São 2 palavras diferentes. Então, para o que elas apontam, né? O que essas diferenças apontam entre os 2 relatos que Jetro ouve? O que essas diferenças apontam, né? O que nós fazemos então com essas diferenças, afinal de contas? A chave para a gente entender essas diferenças, o que isso aqui de fato significa e por que Jetro reage de uma maneira muito mais empolgada ao ouvir de Moisés, depois do verso 8, nós vamos então perceber uma última diferença aqui que vai nos dar essa chave. O que é então esses 2 relatos diferentes. Vamos lá para frente. Então, ainda no capítulo 18, versos 2, 3 e 5. Início do capítulo de novo, né? Então ele escuta no verso 1 e no verso 2, tomou Jetro, sogro de Moisés, a Tsípora, mulher de Moisés, e a seus 2 filhos, e vieram Jetro, sogro de Moshe, e seus filhos e sua mulher a Moshe, no deserto, onde ele acampava no monte de Deus. Tá? Então, de novo ele pega a família, lembrando, ele pega a sua família e leva lá ao encontro de Moisés, no deserto, né?
E ouve de novo a história no verso 8, ele vai ouvir de novo a história agora de Moshe, né? E aí nos versos 9 e 10, nós vamos ver a resposta de Jetro. E alegrou-se Jetró, com todo o bem que fez o Eterno a Israel, e disse Jetró: bendito o Eterno, que vos salvou das mãos dos egípcios. E tomou Jetró, sogro de Moshe, oferta de elevação e sacrifícios para Deus. Então, ele dá uma resposta muito mais empolgada, entusiasmada aqui, depois que ele ouve aquilo de Moshe, né? De novo. Por quê? Por que que ele responde dessa maneira? Ele se alegra, alegrou-se Jetro. E ainda foi lá e pegou uma oferta de elevação e fez sacrifícios, uma festa. Promoveu uma festa ao Eterno, vamos assim dizer, né? Em louvor ao Eterno. Por que que ele reage dessa forma tão mais entusiasmada, né? Esta mesma reação de Jetro vai nos levar a um outro paralelo interessante aqui na Torá. Essa mesma reação dele. Então, deixa eu ver se está aqui. Tá. De novo, lá versos 9 e 10 do capítulo 18. E alegrou-se Jetro com todo o bem que fez o Eterno a Israel, que livrou Hitzil das mãos dos egípcios. E disse Jetró: bendito o Eterno, Baruch Hashem, que vos salvou Hitzil das mãos dos egípcios e das mãos do faraó, que livrou. A tradução, olha como as traduções às vezes, e essa tradução aqui é a da Torá da Sefer, mas é a mesma palavra, está traduzida de dois jeitos. Vos salvou Hitzil das mãos dos egípcios e das mãos do faraó. Que livrou Hitzil, no hebraico é a mesma palavra, o povo de sob a mão do Egito, né? Mas enfim, Jetro, ele celebra algo importante aqui, que ele repete 3 vezes essa palavra. O que é que ele está celebrando? Ele repete 3 vezes Hitzil. A melhor tradução é a segunda ali. Salvou. Tá? A melhor tradução é salvar aqui. Ele está celebrando então a salvação dada pelo Eterno para Israel. É isso, porque tudo que repete na Torá tem um porquê. E Jetro repete 3 vezes, Hitzil, né? 3 vezes ele repete na fala dele. Então está celebrando a salvação provida pelo Eterno para Israel. E logo em seguida ele faz algo, né? Então ele fica alegre, celebra, e em seguida no verso 12 ele vai fazer o seguinte: tomou Jetro, sogro de Moisés, oferta de elevação, olá, e sacrifícios para Deus, e vieram a Aarón e todos os anciãos de Israel para comer pão com o sogro de Moshe diante de Deus, né? Então no verso 12 ele vai fazer um sacrifício eterno, uma oferta de elevação, né? E vai convidar Arão, o sumo sacerdote, e todos os anciãos de Israel para comer pão. Ou seja, ele promove uma festa, um banquete quase, né? Ele faz uma festa em louvor, em agradecimento, em alegria pela salvação que o Eterno havia provido para o povo de Israel, para Moisés e para o povo de Israel, né? Mas, né? Então ele vai lá e celebra, faz a festa, convida Arão, convida os anciãos todos para irem comer pão, partir pão com ele. Mas tem uma pessoa faltando ali no verso 12. Quem está faltando no verso 12, nessa festa de louvor, de alegria do Jetro? Quem está faltando ali? Temos o próprio Jetro, temos Arão, o sumo sacerdote, temos os anciãos de Israel todos. Quem está faltando? Moshe. Cadê Moshe da festa? Ele não foi convidado, será? Ele foi excluso. Ele não foi. Não estava. Estava o Jetro, estava o Arão, estavam os anciãos e Moisés não. Não estava lá, né? Ué, como assim, né? Inclusive o Eterno, né? Né? Sacrifícios para Deus. Então, inclusive o Eterno estava. E Moisés não. E Moshe não. Né? Por quê? Como assim, né? Onde estava Moisés? Onde que ele estava nesse instante? Na sequência ali, a Torá vai nos dizer. Moshe, né? Verso 13. Sentou-se Moshe para julgar o povo. E esteve o povo diante de Moshe desde a manhã até a tarde. Né?
até a tarde. Então Moshe estava sentado julgando o povo, aquilo que nós comentamos aqui nos tópicos, estava julgando entre o povo. Que é quando o Jetro vai vir e vai lhe dar aquele conselho que o Roxo falou no passado, aqui ou no retrasado, não lembro, sobre esse conselho que Jetro dá para Moisés, né? Ah, não faça isso, né? Você vai se sobrecarregar, você não pode, você não tem, você é um. O povo são milhares, como é que você vai julgar as causas de todo mundo? Você vai, né, se esgotar, né? Então ele faz aquele conselho, não, coloque homens, né, cabeças entre o povo que vão dividir esse encargo, né? Esse é o conselho, famoso conselho de Jetro. Aí que ele vai dar esse conselho. Mas Moshe estava sentado desde a manhã até a tarde, falam no dia seguinte, mas isso ele fazia diariamente. Por isso que ele não vai lá celebrar, partir o pão com Arão, com Jetro, com os sacerdotes, porque ele estava diariamente sentado da manhã até a tarde julgando entre o povo. Por isso, né? E aí, pensando nisso, então, vamos para aquele nosso velho jogo do nós já vimos isso antes em algum lugar. Já vimos isso antes, em algum outro momento. Então, em um outro momento da Torá, em que nós encontramos Jetro, será que tem assim um outro momento em que nós encontramos Jetro? E ele ouve sobre algum tipo de salvação e festeja para celebrar? Tem na Torá? Será em algum outro momento isso? Onde se tem? Tem. Vamos lá para o início de Êxodo. Êxodo 2, verso 17. E vieram os pastores e as expulsaram. Quem? As filhas de Jetro. Né? E levantou-se Moshe, salvou-as. Tem uma palavra hebraica ali. Vayoshaon. Tá? E deu de beber aos seus rebanhos. Então, essa é a primeira vez que a Torá vai nos falar sobre Jetro, né? Aqui por intermédio das suas filhas, as filhas de Jetro, né? Então, e diz que Moshe fez o quê? Salvou as filhas de Jetro, daqueles pastores que estavam as expulsando ali, né? Dos poços, tá? Salvou. Assim como, né? Essa mesma palavra que é usada pela Torá aqui, Vayoshion, né? Foi Ashkenazi, Vayoshion. Essa mesma palavra que está aqui aparece lá em Shemot 14, em Êxodo 14, verso 30. Mesma raiz, mesmo verbo, quando a Torá diz que o Eterno salvou o povo de Israel após o Yam Suf, o Mar Vermelho. Então, a mesma palavra, mesmo verbo, tá? Que tem a raiz de quem aqui? Quem que tem aquele nome com Yud, Shin e Ain ali? Yeshua, né? Vem dessa salvação. Então, a Torá usa a mesma palavra para dizer que Moisés salvou desta forma as filhas de Jetro. Interessante. Porque essa salvação do Yeshua e Yoshia aqui não é só um livrar. Não é só um tirar, como nós vimos lá antes. É algo um pouco mais profundo, essa salvação com esse verbo aqui, tá? Mas a Torá usa esse verbo aqui para dizer que Moisés salvou as filhas de Jetro, tá? Aí, no verso 19, vai dizer assim: e disseram, aí as filhas de Jetro, né, voltam para a sua casa e contam para quem? Para Jetro, seu pai. Um homem egípcio livrou-nos das mãos dos pastores. Verso 19 do capítulo 2. Um homem egípcio livrou-nos das mãos dos pastores. E aí, de novo, eu citei para vocês Shemot, Êxodo 14:30, e lá em Êxodo 14:30 diz que Deus salvou o povo de Israel do Egito, certo? Então, Israel foi salvo do Egito. E aqui chegam as filhas de Jetro e dizem para ele que um homem egípcio, um homem do Egito, a salvou. Por que elas falam homem egípcio? Porque Moisés tinha acabado de fugir, né? Lembre-se, ele foi lá, matou o egípcio, né? Para livrar o hebreu, né? Então ele foge do Egito. Ele estava ainda provavelmente com as suas vestes egípcias. Então elas viram ele e concluíram que ele era um homem egípcio do Egito, né? Por isso elas falam homem egípcio. E como que Jetro responde ao que elas falam? Verso 20. E disse às suas filhas: onde está ele? Onde está esse homem? Por que deixastes o homem lá?
Chamai-o e que coma pão conosco, né? Em outras palavras, conosco ali, verso 20. Então, nas duas situações, tanto aqui em Êxodo 2 quanto lá em Êxodo 18, Jetro ouve as notícias de salvação, que alguém foi salvo de algo, ou de outro alguém, e ele promove o quê? Um banquete. Venha partir pão comigo, né? Ele chama o Salvador, vamos assim dizer, para partir pão com ele. Aqui no capítulo 2, né? É Moisés, ele chama, né, para vir partir pão com ele, tá? E lá no capítulo 18 é quem? Quem que ele fala que salvou Israel do Egito? O Eterno. Então ele faz uma oferta de sacrifício para o Eterno, como que compartilhando com o Eterno este banquete, tá? Então ele chama o Salvador, tanto lá no 18 quanto aqui no 2, ele chama o Salvador para partir comer o pão com ele. Olha que interessante, né? A diferença é que lá na segunda vez, no capítulo 18, né, alguém importante não estava presente. Já falamos aqui, Moisés não estava presente nessa festa, nesse banquete promovido lá pelo Jetro. Não estava, né? Porque Moisés estava onde? Julgando entre o povo. Estava lá, da manhã até finzinho da tarde, sentado, ouvindo as causas do povo, né? Por quê? O que acontece depois nessas duas histórias? O que vem depois disso aqui? O que vem depois lá no capítulo 18, depois que Jetro faz a sua festa lá, o seu banquete? Vamos lá então. Capítulo 2, verso 21. E consentiu e concordou, né, Moshe, em morar com o homem, e ele deu Tsípora, a sua filha, para Moshe. Então, o Salvador, aqui no capítulo 2, Moisés, depois que ele é convidado, ele salvou lá as filhas. Aí o pai convida esse Salvador para ir partir pão, para participar de um jantar, um banquete com ele. Depois disso, o Salvador se casa com a filha deste pai. Olha que interessante, né? Depois, o Salvador vai lá e se casa com a filha. Aqui no capítulo 2, né? Mas e lá no capítulo 18? Será que isso acontece também? No 18, será que alguém se casa com alguém no capítulo 18? Lembramos que lá era Moisés sentado julgando entre o povo, da manhã até a tarde, né? Vamos lá então, por que isso? Versos 15 e 16 do capítulo 18. E disse Moshe a seu sogro: porque vem a mim o povo, lidrosh, para consultar a Deus, e eu faço-lhes saber os estatutos de Deus e as suas leis. Lidrosh. Lidrosh está aqui como consultar, mas uma tradução muito mais legal para ele seria buscar. Então Moshe diz que o povo ia até ele para, não por causa dele, mas para buscar o Eterno. Lidrosh. Tá? E ele, como um instrumento ali do servo do Eterno, ele fazia então ao saber ao povo os estatutos de Deus e as suas leis. Em outras palavras, a Torá está dizendo aqui nesses versos 15 e 16 o seguinte: esse lidrosh não está ali por acaso, né? Essas disputas que o povo tinha no seu dia a dia, alguém colocou a cerca lá da sua propriedade um pouquinho mais para a esquerda do que devia, passou para a propriedade do outro. Iam lá os dois diante de Moshe para ele julgar o caso, né? Alguém, sei lá, deixou algo no chão, no campo, e a pessoa tropeçou e caiu e machucou. Iam lá levar a causa para Moshe, nessa época que está antes do conselho de Jetro. Iam lá levar a causa para Moshe, né? Coisas do cotidiano, do dia a dia, que aconteciam, e o povo ia lá diante de Moshe levar aquilo para ele, mas não era para ele. Olha o que a Torá diz, era lidrosh Hashem, para buscar o Eterno, para buscar saber
o que o Eterno teria a dizer sobre aquela coisa do cotidiano. Era isso, né? Buscar o Eterno. Ou seja, essas disputas do dia a dia, de coisas às vezes até pequenas, simples que aconteciam, levavam o povo a buscar quem? Moisés? O Eterno. Buscar o Eterno. E conhecer a perspectiva dele a respeito daquilo. E quando você busca o Eterno, por algo simples do seu dia a dia, tá, aconteceu isso, o que eu faço agora? O que você está fazendo? Você está trazendo o Eterno para a sua vida nas coisas pequenas do seu dia a dia, do seu cotidiano. Não só para as coisas grandes, macro, né? Eu estou com dívidas, preciso, né, de um milagre grande, preciso de uma salvação grande, isso é uma coisa grande. Eu estou com uma enfermidade, né, uma enfermidade muito complicada, que pode ter consequências graves, isso é algo grande, eu preciso de um milagre, uma coisa grande. Mas, às vezes a gente esquece que nas pequenas coisas do nosso dia a dia, também precisamos buscar o Eterno. Porque é nessas coisas pequenas que a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Ele se constrói muito mais do que nas coisas grandes. Muitas pessoas aí fora, elas buscam o grande, né? Elas vão para as igrejas, vão para outros locais, elas querem um milagre, preciso de um milagre. E elas querem ver esse milagre, essa coisa grande, uma cura, né, grande, uma doença grave. De novo, uma solução para o seu problema financeiro, que é algo grande. Elas querem ver o grande que ela ganhar. Ela quer ganhar uma casa, ela quer ganhar enfim, elas querem o grande. Isso não é o relacionamento com o Eterno. O relacionamento com o Eterno está ali, ó. É nas coisas do dia a dia, nas coisas pequenas que se constrói isso, né? Então, quando o povo ia até Moshe com essas causas do dia a dia, com essas disputas para lhe julgar, né? Eles estavam, entre outras palavras, se conectando com o Eterno. Porque daí Moshe dizia, não, nesta situação aqui, façam isso. E eles sabiam que esta era a perspectiva do Eterno, que essa era a opinião do Eterno, que este era o caráter do Eterno. Eles sabiam, né? Então eles se conectavam com ele. E o que acontece um pouquinho depois, no capítulo 20, no Sinai, o que acontece? Eles fazem o quê? Uma aliança. Quando eles recebem as 10 palavras, acontece uma aliança. O que é uma aliança? Um casamento. Então, se nós, lá no capítulo 2, tiver Maquetubá, que é o contrato, né? Isso. Está ali, registrado, Maquetubá. Registrar aqui, ó, está aqui, né? Se no capítulo 2 nós temos o Salvador no caso Moshe, né? Salvou lá as filhas do Jetro. Aí ele vai lá e participa daquele banquete feito pelo Jetro, e depois ele vai se casar com a filha, com a Tsípora. No capítulo 18 é a mesma coisa. Porque Jetro ouve também falar do Salvador, aqui daí é o Eterno, né? Faz o banquete e ele faz uma oferta de elevação, ou seja, ele faz isso para o Eterno, para o Salvador, e um pouco depois o Salvador vai se casar com o povo de Israel também. Então acontece esse mesmo processo, de uma outra maneira, claro, mas esse mesmo processo, né, do casamento depois. Mas vamos, por enquanto, guardar esse casamento. Guardem, abre a gavetinha, guarda o casamento. Estamos quase encerrando, vamos para o final aqui já, mas guarde o casamento, né? Por enquanto. Eu lancei para vocês, né, uma pergunta que era o tema aqui desse estudo. Quem é Jetro? Quem é Itró, afinal de contas? Né? E por que ele parece ser tão relevante aqui? Em meio a eventos grandiosos que acontecem, de novo, coisas grandes que acontecem e que foram muito importantes, é claro, né? A abertura do Mar Vermelho, as 10 pragas do Egito, a própria outorga da Torá, coisas grandes. Mas a Torá para falar de algo tão pequeno e tão, entre aspas, insignificante, que é essa história aqui de Jetro. Por quê? Por que isso é tão relevante, né?
Então quem é Jetro? Shemot, Êxodo 2, verso 16, é quando ele é introduzido. E o Kohen Midian, o sacerdote de Midian, tinha 7 filhas. A Tzípora, que se casou com Moshe, era uma delas, né? Tinha 7 filhas. Então a gente sabe que ele era o sacerdote de Midian. Midian era uma das tribos de Israel? Não. Midian não era. Midian era um povo goi. Um povo, né, gentil. Não eram judeus. Não eram israelitas. Era um povo gentil. E a Torá deixa muito claro que o Jetro era Kohen Midian, era um sacerdote lá dos midianitas, né? Ou seja, ele era um gentil. Guardem isso. Aí tem um midrash bem interessante que fala a respeito de Jetro. Vou colocar aqui na tela. Ele diz assim: quando Jetro, antigo sacerdote que pesquisara todos os cultos do mundo, exclamou: agora sei que o Eterno é maior que todos os outros deuses, ele, Jetro, realizou o maior Kiddush Hashem, a maior santificação do nome do Eterno possível. Nesse instante que ele fez isso é um midrash, as nações do mundo ouviram, abandonaram seus ídolos, reconheceram a futilidade de servir a imagens. Isso é um midrash, né? Será que isso aqui é literal? Aconteceu isso? Quando o Jetro falou ali, aqui no capítulo 18 ele fala, né? Agora eu sei que o Eterno é maior que todos os outros deuses. Aconteceu isso? Todos os povos do mundo que eram idólatras, que eram pagãos, no mesmo instante eles ouviram, largaram seus ídolos, não queremos mais saber disso, isso é fútil. Só tem um Criador, só tem um Deus Criador, ele não é uma imagem, ele é o Criador de todas as coisas, ele é eterno. Fizeram isso? Não. Não é. Então não é literal isso aqui. Lembre que Midrash, os Midrashim, né, dos sábios do passado, eles eram histórias, né, contadas pelos sábios, mas que não eram necessariamente literais, não aconteceu assim. Mas existia alguma coisa que eles queriam dizer com essas histórias, quase como nas parábolas de Yeshua, né? As parábolas que Yeshua contava não eram coisas que de fato haviam acontecido, não era literal. Como aquela que o Rabino Shulam sempre fala, né? A parábola do rico e Lázaro, que muita gente interpreta, então o inferno é assim, porque Yeshua disse que tinha um abismo lá entre onde estava o Lázaro com Abraão e o rico estava do outro lado. Mas o ponto da parábola não é esse. Isso não era literal. O ponto da parábola era o final dela, né? Que se as pessoas já têm a Torá e os profetas, e se elas não querem ouvir a Torá, as profetas, não adianta nem os mortos ressuscitarem, elas não vão ouvir. Esse era o ponto de Yeshua. Né? Porque o rico fala, deixa eu ressuscitar e ir lá avisar os meus irmãos, para eles não virem para cá também. E a resposta, né, do Abraão é essa. Ele fala, não, as pessoas já têm a Torá e os profetas. Por quê? Está aí para quem quiser ouvir. Não adianta ressuscitar um morto aqui e falar. Se a pessoa não quer ouvir, não vai adiantar isso. Nem isso, né? Esse era o ponto da parábola. Então não era algo literal. E aqui também esses midrashim não são coisas literais. Eles são histórias que eles querem dizer alguma coisa, algum princípio que está ali, né? Então, o que significa isso aqui? Somado ao texto que nós lemos, que nós estudamos aqui, né? Em outro ponto aqui do midrash, esse midrash não está aqui, mas também diz que o Jetro recebeu uma porção do maná. Uma porção do maná, diz nesse midrash, né? Então Jetro, aquele gentil, o goi, né? O ger, se for um gentil entre os povos, entre os filhos de Israel, tá? Aquele gentil diz que ele reconheceu, né? Agora sei que o Eterno é maior que todos os outros deuses, que ele fez a maior santificação do nome do Eterno possível ao fazer isto, que ele influenciou as nações, midrash, tá? A abandonarem os ídolos, as nações, ou seja, os povos gentios, os povos pagãos, né? A abandonarem seus ídolos, e que ele recebeu uma porção do maná. O que Jetro está simbolizando aqui, diante de todo esse nosso contexto que nós estudamos aqui, e esse midrash, né? Jetro representa nada mais, nada menos que todos os goim, todos os gentios, que com sinceridade se converteram ao Eterno de Israel.
né? Ao Eterno de Israel. Após ouvirem sobre o seu ato de salvação. Lembrem que Jetro ouve sobre a salvação, e aí ele entende, e ele se entusiasma e tem uma reação a isso. E aí ele diz: agora eu sei que o Eterno é maior que todos os outros deuses, né? Então, ele faz isso, ele ouve sobre a salvação, ele entende quem é o Eterno, ele declara com a sua boca que o Eterno é o Criador de todas as coisas, que ele é maior do que todos os outros deuses, e ele vai fazer uma oferta para o Eterno, certo? E o que vem depois de tudo isso que ele faz? O que vem depois? Um casamento. Um casamento. Depois que o Jetro faz, tanto lá no capítulo 2 quanto no capítulo 18, depois que ele faz tudo isso, vem um casamento. Né? Vem um casamento. Aí nós vamos lá então para Romanos 11, 25 e 26, que diz: o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que se alcance a plenitude dos gentios, e assim todo o Israel será salvo. Plenitude, o que é a plenitude dos gentios? Quando não quer dizer que todos os gentios, obviamente, vão se converter, senão estaremos muito distantes desse momento ali, né? Não sabemos exatamente o que é essa plenitude, existem várias opiniões, mas a plenitude é quando se completar aqueles que devem ser, né? Por um tempo X, todos têm a oportunidade de ouvir, então quando todos que tiverem ouvido e escolhido, essa seria a plenitude dos gentios. Mais ou menos isso aí, bem, estou simplificando aqui, tá? Todos ouviram, entenderam, quem aceitou, aceitou, quem não aceitou, não aceitou, pronto, fechou. Aí está a plenitude dos gentios, né? Seria isso. E depois disso depois que houver essa plenitude dos gentios, vem o que? A redenção de Israel. Aí todo Israel será salvo. Aí vem a redenção de Israel. Vamos lembrar de novo, do processo lá de Jetro. Jetro ouve sobre a salvação, ele entende, ele se alegra, ele reconhece e diz com a sua boca: o Eterno é maior do que todos os outros deuses. Ele faz uma oferta para o Eterno. E aí vem o casamento, né? E se Jetro, se a gente pegar esse midrash e entender que Jetro simboliza então todo gentio que faz isso, que fez isso, que ouviu sobre a salvação do Eterno, entendeu, confessou com a sua boca que há um Criador, e faz uma oferta de si para o Eterno, e daí vem um casamento. Se o Jetro simboliza esse gentio, todo gentio, ele simboliza nada mais nada menos que essa plenitude aqui, ó. Então essa história de Jetro está simbolizando essa plenitude dos gentios, que é depois que isso acontece que vem o casamento de Israel com o Eterno, sendo redimido de uma vez por todas, né? Ao mesmo tempo acontece um outro casamento, por assim dizer, de quem? De Yeshua com a sua noiva, no mesmo instante. Olha que interessante. Porque isso aqui é quando Yeshua volta, né? Isso aqui é o momento em que Yeshua está descendo lá no Monte das Oliveiras, livrando, salvando Israel, que vai estar provavelmente cercado, né? E diante da situação atual, a gente sabe como é fácil isso acontecer, não parece algo tão distante, né? Israel ser perseguido pelo mundo inteiro, porque todos estão aos poucos se virando contra Israel, né? Salvo um ou outro, mas a maioria dos países aí se coloca contra, né? Então é muito fácil acontecer isso aqui, de Israel estar cercado, e é esse momento que Yeshua desce no Monte das Oliveiras e salva Israel, que é quando ele se casa com a sua noiva, né? A sua noiva ascende, e é quando essa redenção de Israel, essa redenção final de Israel acontece também, né? Também, esse casamento. Oi? Isso, Israel ficará só nesse instante, né? Ficará só, cercado, né? Só. Não haverá aliado,
Não sabemos como, né? Porque a gente sabe que os Estados Unidos é um aliado forte, mas não haverá aliado ali. Eles só vão ter o Eterno para chamar. Eles não vão ter outra saída se não clamar ao Eterno. Assim como foi quando eles estavam lá diante do Mar Vermelho. E eles não tinham para onde ir, e o Egito estava vindo atrás deles. Vai ser isso, né? Eles vão ter que clamar ao Eterno, vai ser a única salvação deles, e aí Yeshua vem e eles o reconhecem, né? E assim, esse será o processo, tá? Mas eu pergunto, uma pergunta final aí, né? Por que o Jetro reagiu diferente quando Moisés contou para ele? Porque, de novo, ele ouviu a mesma história 2 vezes. Vimos lá que tinha aquelas diferenças, mas quando Moisés conta, ele reage de uma maneira muito mais entusiasmada. Se alegra, a Torá diz, ele se alegrou, né? Por quê? De novo, ele entendeu que o Eterno, diferente de todos aqueles deuses que ele talvez conhecia, dos deuses lá dos midianitas e outros que ele conhecesse, ele entendeu que o Eterno, o Criador, aquele Deus de Israel, ele desejava se relacionar com o seu povo, mesmo nas coisas pequenas do seu dia a dia. Né? Todos os dias, cotidianamente, não era uma relação, nós já falamos aqui em outros estudos passados, da diferença entre o monoteísmo da Torá, né? Não o monoteísmo, entre aspas, islâmico, não tem absolutamente nada a ver, tá? Uma coisa com a outra, o monoteísmo da Torá, e o politeísmo, né? Nós falamos sobre essa diferença da postura desses deuses, entre aspas, lá do politeísmo, né? Que tinham uma relação muito de medo, né? As pessoas tinham medo dos deuses. Eu tenho que ir lá fazer tal coisa, porque senão, para aplacar a fúria do Deus X. Eu estava vendo um documentário essa semana passada sobre uma civilização, um povo andino. Esqueci o nome agora do povo, mas era aparentados lá dos Incas. E descobriram, agora, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, um local com uns 1.200 corpos de crianças, tá? E pelo estado em que eles estavam mumificados, né? Eles entenderam que foram sacrificadas aquelas crianças, provavelmente para aplacar a fúria da deusa do clima lá. Porque naquela região acontece alguns desastres, isso é periódico, né? Alguns desastres meteorológicos acontecem lá. Então aquele povo do passado entendia que para aplacar a fúria dessa deusa que estava fazendo acontecer aquele desastre, eles tinham que sacrificar suas crianças. Essa era a relação dos politeístas com seus deuses. Esse medo, né? Ou uma barganha. Eu vou fazer isso aqui para o Deus X me dar tal coisa. Eu vou fazer um sacrifício para o Deus do sol me dar sol aqui para a minha plantação, sei lá. Né? Era uma relação de medo e barganha. E isso é geral. Podem estudar qualquer religião politeísta. Eu estava lendo recentemente sobre isso. Qualquer religião politeísta se baseia nesta relação em que você fica à mercê desses deuses e você tem que agradá-los. Não se atreva a provocá-los, tá? É isso. Então, quando Jetro ouve do que o eterno Deus de Israel, o Criador de todas as coisas, fez para o seu povo, tanto no grande quanto nas coisas pequenas, ele entende. Por isso ele entende quem é o eterno. Ele entende que este Deus, o verdadeiro e único, ele não é um Deus que quer que as pessoas tenham medo dele. Ele quer se relacionar com as pessoas, ele quer se relacionar com o seu povo, nas coisas grandes e nas coisas pequenas do dia a dia, né? Então ele entende isso. E ele faz a sua decisão e diz: agora eu sei que o Eterno, depois que ele ouve isso lá em Êxodo 18, ele ouve de Moshe, ele diz: agora eu sei que o Eterno é o Criador, é o maior entre todos os outros deuses, né? Agora eu sei. Então ele faz a sua confissão. Como uma pessoa, né, um gentio, que não tem descendência judaica. Ele ouve sobre a salvação, ele ouve sobre Yeshua,
sobre o que o Eterno fez e sobre o que Yeshua fez. E ele entende que o que Yeshua fez foi porque o Eterno queria o quê? Se relacionar de novo com o ser humano. E ele então confessa com a sua boca que o Eterno é o Criador e que Yeshua, né, se sacrificou por ele. Ele está fazendo o quê? O maior Kiddush Hashem possível. Isso aqui, ó, olha o que esse Midrash está falando. Ele está fazendo isso, esse processo, né? Ele está participando desse processo. E nós vamos chegar a um tempo em que esta plenitude vai ocorrer. Não sabemos se estamos próximos ou não, provavelmente, né, diante de todos os outros sinais. E talvez o último gentil, o último entre aspas, né, mas nós vamos dizer, o último gentil a declarar que Yeshua é o Salvador e que o Eterno é o Criador de todas as coisas, aí vamos estar nesse ponto ali, da redenção final de Israel, depois disso. Amém?